Olá, você que está chegando ao programa Eureka, Eureka no ar, 19 anos, indo para o ano 20. Comigo hoje, professor Oswaldo Siqueira. Como é que está, meu irmão? Tudo bem. Tudo bem? Firmes, fortes, resolutos e prontos para falarmos sobre educação e ciências humanas. Exatamente. E a pauta de hoje, para você que acompanha o programa Eureka, pelas várias emissoras de televisão, é justamente a história do passado. Vamos pensar no quê? Pensar no período nebuloso da história humana, Exato. com um conflito bélico que redundou em um genocídio que sempre será propalado, embora nós tenhamos algumas pessoas distraídas, para não dizer equivocadas, para não dizer perturbadas, para não dizer deformadas de compreensão, que não aceitam que aquilo aconteceu. E fazem aquela máxima, colocam a culpa em quem está do outro lado. É mais ou menos assim: estou com febre, dê-me o termômetro. E o termômetro lhe dá o grau de febre. Você está com 38,4. Não estou não. Mas você nitidamente está com febre. Não, o termômetro é o culpado. Eu estou muito bem, até que desmaia na sequência. Né? Mais ou menos isso. Veja, e o que nós vamos conversar, né, Marlos? É importante que nesses dias, você, todos nós, pensemos um pouquinho a respeito dessa não aceitação do outro tão presente hoje na nossa sociedade, né? O ódio que nós estabelecemos em relação ao outro hoje em dia, por diferença de ideias, por diferenças religiosas, por diferenças de princípio, por diferença de cor, né? Por diferença de sexualidade, Gênero. a gente possa aí ter ódios estabelecidos na sociedade porque simplesmente não aceitamos a diferença, o entendimento da diferença, que essa diferença não nos torna nem superiores nem inferiores, simplesmente diferentes. E para entender isso, a gente entendendo isso, a gente vai compreender muito bem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Sim. E um pouquinho antes dela, e nela também, quando nós tivemos a perseguição aos judeus, né, que não foi só aos judeus, mas se caracterizou mais nesse sentido. Né? Pela quantidade, né, professor? A perseguição aos judeus, os campos de concentração e extermínio, o confinamento nos guetos antes disso e tudo aquilo. E de onde vem isso? Né? Daí é importante que a gente entenda que esse nacionalismo xenofóbico, Marcos, esse nacionalismo marcado pela aversão ao outro, pela aversão ao estrangeiro, ele surge na segunda metade do século XIX, junto com a unificação da Alemanha. Nesse processo se cria o chamado, né, vai se criar na segunda metade do século XIX, os chamados Estados-nação. E junto com eles, o entendimento do que é ser um elemento nacional. Então, o elemento nacional, ele tem que ter uma característica própria. E tudo aquilo que não estiver dentro daquelas características que eu coloco como nacionais, veja, eu estou colocando como nacionais, tudo aquilo que não corresponder às características que eu designo como nacionais, eu coloco como o outro. E aquilo que automaticamente não é da minha nação. E que, portanto, não faz parte dela e eu vou passar a odiá-lo por conta disso. Recentemente, houve uma crítica aos turistas que estavam fazendo fotos em um dos campos de concentração e esses turistas estavam alegres demais, zombando, rindo, com poses circenses. E, de um lado, você coloca a liberdade de expressão. Sim, o turista está lá, ele quis ver o local. Então, necessariamente, ele tem uma postura livre. Isso é bom? É. Só um cuidado. Ali não é um local sagrado. Não, fato. Mas é um local que reserva capítulos da mais alta tristeza, da mais contínua lugubridade, ou seja, é lúgubre o local. Foi um palco de um genocídio, de um assassinato que entra para a humanidade como uma marca indelével, ou seja... Aí vem a questão, né, justamente do ódio, das aversões e do desrespeito ao outro.
Sim. Né? O que eu estou fazendo naquele momento em que, como você disse, eu estou fazendo atitudes circenses, isso, aquilo, num local como esse? Eu estou demonstrando todo o meu desrespeito ao outro. E a minha Toda a incompreensão, desconsideração a ao minha outro. incompreensão, porque alguém, quando eu citei religioso, porque alguém vai dizer assim, mas se fosse um local religioso, ele não faria isso, ele não vai a uma catedral e fica fazendo poses circenses. De fato. Porque, inclusive, quando você está em locais sagrados, há toda uma situação. Procure entrar, por exemplo, numa mesquita. O que acontece? As mulheres são obrigadas, não importa, para ela entrar ali, ela tem que passar pelo quê? Ela precisa de uma veste diferenciada que lhe cubra o corpo, sobretudo a cabeça, senão ela não entra. Mas eu não concordo. Desculpe, não se está perguntando se você concorda ou não. Aquele local pressupõe isso, porque quem o concebeu também assim o pressupõe. E os campos de concentração, como disse, eles reservam um capítulo, né, professor Oswaldo, que é extremamente dolorido, que é trágico. E esse capítulo nos faz refletir sobre a crueldade do ser humano. Exatamente. Quando a máxima de que o homem é o próprio inimigo dele mesmo, e a Bíblia nos traz uma concepção dura, mas realista, de que maldito homem que confia no próprio homem, é por causa disso. Por essas concepções. E é claro que se estivesse no campo de concentração, eu olharia com uma reflexão íntima, ou seja, como nós podemos ser tão perversos assim. Exatamente. E veja, como eu estava colocando, quer dizer, a partir daí, nacionalismo vai se revestir de xenofobia. Sim. Então, a partir desse momento, sempre que você pensa na palavra nacionalismo, você pensa no contraponto do nacional, que é justamente essa aversão ao outro, a xenofobia em si, a aversão ao estrangeiro. Aí já vem, né, dentro dessa concepção, então aproveitando o que você estava dizendo, né, em certa data, o nosso o ilustre, também não ilustre, Adolf Hitler. Amigo nosso jamais seria, né? Adolf Hitler, aquela criatura abominável, né? Ele mandou uma cartinha para a mãe dele, onde ele dizia simplesmente o seguinte: essa carta ele mandou dentro das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Nessa carta dizia o seguinte: mãe, felizes são os países que não têm estrangeiros dentro de suas fronteiras. Precisa maior prova de xenofobia, de aversão a tudo aquilo que eu não considero nacional? Não, né? Mas isso criou-se, esse estigma dentro dele, pela própria dissolução e depois a agregação da Alemanha, a unificação dela, e em contraposição à postura que se colocava de um conservadorismo radical que priorizava apenas aquilo que estava ali, jamais aceitando qualquer outra influência, o que é um erro crasso, porque a riqueza de um povo está na sua heterogeneidade, não na sua homogeneidade. Na sua diversidade, né? Sim. Exatamente, mas isso, o nacionalismo e aí o ultranacionalismo, ele se reveste dessas características, da construção de um ideal, entre aspas, de um ideal nacional. E tudo que não estiver de acordo com esse ideal nacional não é aceito. Aqueles alemães não é considerado. Se julgavam, e depois mais tarde eles tiveram isso, né? Eles se colocavam como mais alemães do que os próprios alemães. Sim. Nós tivemos uma experiência muito recente aqui no Brasil, com brasileiros que se colocaram na condição de mais brasileiros que os brasileiros. Sim. E que estampavam por aí a nacionalidade como se eles fossem os únicos a defender a terra brasileira. E quem não fosse igual a eles, se assimilasse a eles, se assemelhasse, por assim dizer, seria inimigo. Mas então, justamente isso. Mas aí é que está a lavagem cerebral mesmo. Né, ele constrói um ideal, um suposto ideal de nacionalidade, de nacionalismo. E eu represento aquilo. Os outros não representam. Então, dentro dessa visão, se os outros não representam, eles são o meu inimigo. Sim. E seja aquilo que eu considero como ele é, como condição nacional. Uma fórmula de pensar família, uma forma de pensar religiosidade, uma forma de pensar sexualidade. Aí depende o que você coloca nesse meio, o que você insere.
Né? Por Sem isso dúvida. que é muito importante que a gente entenda que quando se fala em ultranacionalismo ou extrema-direita, não se está se falando em direita propriamente dita. Correto. Porque todos nós podemos ter um pensamento mais à direita ou mais à esquerda, tanto faz. São linhas de pensamento diferentes. O problema é quando se caminha para os extremos e esses Radicalismo. extremos criam os radicalismos e as visões extremamente ultraconservadoras, ou seja lá o que for, dentro das suas posições de diferença. E, Esse é o grande problema. E além disso, se me permite, Oswaldo, além dessa questão, essas pessoas acreditam que só as suas posições é que podem dar certo. Então, elas assumem não uma verdade, porque todos nós temos verdades, mas eles não assumem uma verdade, eles assumem a verdade. Como a única Veja, existente. Faz toda a diferença você ter esse artigo. Faz toda a diferença você ter uma verdade, bom, tem duas, tem três. Agora, a verdade significa o quê? Que só tem essa. Sim, exatamente. E é isso que é perigoso, esse extremismo. Então, nosso aluno que precisa escrever, que fará redações, que trabalhará nos concursos, que fará interpretação de textos, que vai para provas discursivas, se assim houver, ele não pode ter esse radicalismo. Ele precisa refletir numa reflexão de equilíbrio em relação às temáticas propostas. Senão ele acaba entrando num mar que é o mar único da verdade absoluta. E aí, é claro, ele viverá com a ideia de que o planeta é plano e que todos os planetas são planos e que a Via Láctea ela não existe, existe só uma planície onde estão os planetinhas. E aproveitando esse teu ponto, quer dizer, ele deve pensar de uma forma mais aberta, é a visão posta pelo multiculturalismo. Sim. Que a prova do Enem sempre coloca pelo menos 2 ou 3 questões sobre isso, que é a visão multicultural de uma sociedade plural. Né? Aonde nós entendemos a existência da diferença e a compreendemos como algo existente e natural, que as pessoas podem ser diferentes entre si e, repito, nenhuma é superior ou inferior por conta disso. Inclusive, o que prega o multiculturalismo, presta atenção você que vai fazer a prova, na relação entre os diferentes. Esses diferentes devem se entender, se relacionar, cada um com o seu jeito. Um não vai transformar o outro, mas vai entender que o outro é diferente. Por isso, até, o multiculturalismo não aceita muito bem a palavra tolerância. Por quê? Porque quando você diz para alguém, eu te tolero, eu estou dizendo para essa pessoa que eu gosto dela? Lógico que não. Eu estou dizendo para essa pessoa... Mas você aceita. Sim, eu estou dizendo para essa pessoa que ela é indiferente para mim? Não, ela não é indiferente, porque eu acabei de dizer, eu te tolero. Então ela não é indiferente para mim. Então eu estou dizendo até que eu não gosto dela. Então essa palavra tolerância, ela tem seus limites. E a palavra melhor colocada pela visão multicultural é justamente a relação entre os diferentes. E aí eu trago um nome fundamental na construção... Para fechar esse bloco, para fechar o primeiro bloco. Eu trago Nelson Mandela. Nelson Mandela disse uma coisa fabulosa, a nação arco-íris. Já é a relação para o segundo bloco. Falar em Mandela é falar também sobre educação. E a nossa pauta no segundo bloco tratará disso, professor Oswaldo. Beleza. Por quê? Porque Nelson Mandela sempre estabeleceu que a arma mais poderosa para você vencer qualquer batalha é a educação. Ou seja, a educação não pressupõe armas. A educação pressupõe o desenvolvimento da inteligência, o diálogo e a aceitação de posições díspares em relação à sua. Mas isso é papo para o segundo bloco. Daqui a pouquinho, você está com o programa Eureka, vamos para o intervalo. Na volta, segundo bloquinho, o papo é sobre educação. Professor Oswaldo Siqueira e este que vos fala. Olá, você que está conosco, está com o programa Eureka, acompanhando Eureka no ar, 19 anos. Se você está aqui na Grande Curitiba, você pode nos sintonizar pela FM 97.1, pela M630. Se você está em outras localidades, você também pode, pelo site da TV Educativa, ter acesso aos programas e acompanhar o quarteto. Não é um quarteto que discute futebol, é um quarteto que discute educação, com o professor Laércio de Mello, o professor Oswaldo Siqueira, o professor Marcelo Toniolo e este que vos fala, o professor Marlos Geronasso. Então, o quarteto bate bola com a educação. Certo, professor Oswaldo? Tranquilo. Segunda pauta nossa,
a educação, é claro, a educação alemã. A pauta da educação alemã é a influência daquilo que eles tiveram como currículo. Por isso que o currículo é tão importante no processo educacional. Exato. É importante que a gente entenda a palavra currículo antes de tudo, né? Currículo, nós temos dois sentidos de pensar o currículo. O currículo enquanto artefato, Sim. que é o documento que a gente vai observar o currículo escolar, quais são as disciplinas, tudo mais, quais são os temas colocados, a composição o das currículo aulas, enquanto artefato, composição das aulas, e um outro currículo que eu quero comentar com você, que é o currículo enquanto pensamento de educação, isto é, qual o pensamento de educação que foi usado, qual a ideologia que foi usada para a construção daquele currículo artefato, que é a peça em si, tá? E aí nós temos que pensar na educação na Alemanha nazista. Era uma educação toda voltada à construção desse ideal nacional. E dentro desse ideal nacional, o que era colocado nos currículos escolares da Alemanha nazista? 3 aspectos. Primeiro, o amor à Alemanha, o louvor a Hitler e o ódio a judeus. Esses eram os 3 pontos colocados, os 3 pontos fundamentais da construção do currículo. Exato, os 3 pilares da construção do currículo escolar na Alemanha. Quer dizer, perceba como a educação ela pode ser usada de uma forma terrível, maldosa. E o cuidado que temos que ter com a educação. Mas Oswaldo, a educação sempre foi usada assim. Sim. Porque nós entendemos que a chamada elite dominante, na história do Brasil, outras histórias, não, a história do Brasil, nós sabemos disso. A elite dominante sabia que ao se instalar aqui, foram décadas para que mulheres lusitanas aceitassem vir para essa terra selvagem, e alguns homens também, depois que começaram a se instalar, estavam aqui e tudo mais, aí seguiram a sua caminhada. Mais tarde procriaram, tiveram filhos e compreenderam que precisavam escolarizar esses filhos. E aí, é claro, necessariamente criaram-se elementos pedagógicos para fazer entender que o seu filho teria sucesso se ele ficasse em internatos. Mais tarde nós vamos compreender que os internatos foram grandemente responsáveis porque ali havia uma educação elitizada. E a educação não era para todos. E infelizmente, ainda hoje no Brasil, em pleno Brasil do século XXI, ainda há pessoas que dizem assim, a universidade não é para todos. De onde vem tamanho pensamento pequeno? Por que se subestima o indivíduo dizendo que a universidade não é para todos? É um pensamento profundamente elitista. Então, né? mas de onde? Elitista. Né? De onde vem? Então quer dizer que só os filhos da elite poderiam ter acesso ao ensino superior para continuarem tendo formação e mandando na sociedade. E a sociedade que não tivesse acesso ao ensino superior permaneceria sempre sendo dominada. Por quê? Porque a educação ela é um problema por ser libertadora. Por que a educação é um problema? Porque ela liberta, ela faz o indivíduo pensar, ela torna a vida mais horizontal. E a partir disso, muitas coisas o indivíduo passa a não aceitar. E em não aceitando, ele não é manipulável mais. E não sendo manipulável mais, o que acontece? Ele parte para a confrontação, para o enfrentamento. Veja, confrontação não quer dizer violência. Nessa hora, o conceito de violência é o conceito de enfrentamento, o conceito de crítica, o conceito de não aceitação, são conceitos díspares, né, Oswaldo? Bem diferentes. Claro, claro. E daí uma coisa que até nós comentamos agora recentemente, né? Às vezes os alunos perguntam, por que eu devo aprender isso? Por que eu devo aprender aquilo? E eu até comentei, né, no nosso programa de rádio, eu até comentei, o brabo não é o aluno perguntar, todos nós temos esse pensamento, né? Por que eu tenho que aprender isso? O brabo não é você, enquanto aluno, perguntar. O complicado é o professor não saber responder. Essa que é a questão. Por quê? Né? Exatamente. E é justamente por quê? Porque a educação, ela não deve ser assim. Ela deve ser assim. Sempre ela deve ser aberta em todas as direções. As linhas de conhecimento, todas elas devem ser apresentadas. Todas elas devem ser conhecidas. Os mais diferentes ramos do conhecimento. Quando alguém diz, simplificando as coisas, isso eu não vou usar para a minha vida. É uma simplificação. Quando alguém nos diz assim, para a língua portuguesa, não? Quando alguém diz assim, classificar orações. A oração é adjetiva, explicativa, subordinada, adverbial. Para que eu vou precisar de tudo isso? Não basta ter a oração? Sim, basta ter a oração, que é o processo de comunicação, fato.
Mas quando você compreende mais o processo de comunicação, ampliam-se também os horizontes e o uso das palavras. Hoje vivemos, professor Oswaldo, um mundo em que o verbo, a classe gramatical verbo, das 10 classes gramaticais que temos, o verbo é a classe gramatical mais espúria, mais abandonada. E a prova disso é a substituição. As pessoas não conjugam mais verbos, elas preferem utilizar a expressão agente, que é o substitutivo. Você pode usar de forma coloquial, é um fato. Agora, todo o tempo, lembrando recentemente, ouvindo uma colega do jornalismo, fazendo a previsão do tempo, trabalhando na previsão do tempo, citando a previsão do tempo. É impressionante, em 3 minutos ela conseguiu usar 17 vezes a palavra agente. E não usa só o agente, usa o agente tinha, ou a gente tá vendo. Então, perceba como a frase imagine a escrita, como ela é feia. A gente tá tendo. É horrível isso. É terrível, na escrita. Tá? Não. Ainda no coloquial. Ou a gente tinha. Você chega, a gente tinha. É exatamente isso. E é um problema linguístico. Então isso retoma. Por que eu tenho que ter certos aprendizados na língua? Para abrir o meu horizonte e poder vocabular melhor. Exato. E aí nós podemos partir dessa construção feita a partir da própria educação e também da propaganda, né? Porque, afinal de contas, Joseph Goebbels, que era o mesmo ministro da educação, também era o ministro da propaganda, Que né? tal, hein? Duplo. Se construiu toda uma mentalidade de um povo, né? Se tentou construir toda a mentalidade de um povo. E isso acabou levando a crimes hediondos, como acabamos de dizer, dos campos de concentração e extermínio, por exemplo. Mas tudo isso permitiu todo um encaminhamento. E é aí que está o problema. Quando a gente não percebe, a gente vai normalizando as agressões, a gente vai normalizando aquilo que é violência e não percebe essa violência se espalhando no dia a dia, porque ela está normalizada. E aceitando as mentiras. Exatamente. Por que as fake news, as notícias falsas, são tão complexas? Porque muitas vezes, repetindo-se a mentira, ela passa a se tornar verdade para alguns. E essas pessoas acreditam plenamente, até porque, veja, vivemos agora uma era moderna em que as imagens são modificadas. Isso é super comum. Você tem um linkzinho para você, lá está o indivíduo diante de fotos, e esse link faz com que você não só mude-se de cenário, como você pode apagar tudo que está ao redor. Então, se você está numa praia, hipoteticamente, e há 10 pessoas do lado, 5 do outro, e tem isso, tem aquilo, esse programa apaga o que você quiser e coloca o que lhe desejar. Então, obviamente, quem vê a imagem sem um detalhamento passa a dizer, não, isso aqui é real, isso aconteceu mesmo, tá vendo a imagem, tá ali. Só mesmo alguém com especialidade em identificar verá que é falso. E é claro que essa propaganda, estamos falando da propaganda do século XXI, mas lá atrás sempre existiu a propaganda e a contra-propaganda, que aliás era comum nas guerras. E os alemães usaram muito isso. Era bom que a gente abolisse aquela expressão, né? Onde a fumaça, fogo. Opa. Pode ser apenas gelo seco, né? Exatamente. Pode ser apenas gelo seco. Não, né? Mas vamos lá. A partir daí, vamos ver que caminho seguiu esse ódio contra judeus, esse chamado antissemitismo, né? Que, na verdade, está certo, mas não está totalmente certo. Porque semita é povo árabe como um todo, né? Sim. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, se caracterizou chamar de antissemitismo ódio contra judeus. Mas, quando eu falo semita, eu não falo só em judeu, tá? É importante destacar isso. Meu amigão aí, pode começar a mostrar nossas imagens? Isso aí. Vamos lá? Bom, se nós dermos uma olhadinha, vocês estão vendo a imagem aí, em 1933 começa o boicote aos negócios e aos profissionais dos judeus. Por que 33, Marcos? Porque é justamente o ano em que Hitler sobe ao poder definitivamente, né? O presidente Hindenburg já havia morrido e ele assume a posição literal de comandante, digamos assim, da Alemanha. Boicote aos negócios dos judeus. Como vocês estão olhando, as lojas dos judeus terão que estar abertas, estará escrito judeu, 2 guardas na frente e ninguém pode entrar, Marcos. Ninguém pode entrar. Sabe por quê, Marcos? Para que justamente se leve à falência o judeu. Exatamente. Quer dizer, porque os negócios dos judeus devem ser boicotados em relação àquilo que seria os negócios dos genuínos alemães. Como se o judeu que nasceu na Alemanha não fosse alemão.
Justamente. Né? Não, ele é outra coisa. Não, ele é alemão também. Nasceu né? aqui. Nasceu na Alemanha, que nem o filho de imigrante aqui no Brasil, que não é brasileiro, porque ele é filho de imigrante. Bom, nós não estaríamos aqui, então. Nós dois não estaríamos aqui. Nem né? o nosso diretor Kleber. Nem Está também. Né? Nem o nosso diretor Kleber. Ele, aliás, ele é meio sueco, né, o Kleber? Pra quem Ele não... tem uns... Ele é meio viking, né? Você meio percebe viking. isso? Nossa senhora, acabei de imaginar ele com a peruca loira viking, rapaz. Meu Deus E do dizendo céu. Skol. Não, Skol. Skol. Ele não pode se defender, né? Ele não Vamos pode. continuar. Bom, aí depois, se nós continuarmos na imagem... Não, cara, que cena, meu. Volte ao... Tá bom. Em 1935, nós temos decretadas as leis de Nuremberg. Nuremberg. Foram decretadas as leis de Nuremberg. A partir daí, todo judeu dentro da Alemanha deixava de ter cidadania alemã. E quando você deixa de ser cidadão dentro de um país, qualquer coisa pode ser feita com você. Qualquer coisa é aceitável. E não é ilegal. Não E está aí, fora da lei. nesse processo todo, a educação foi muito fortemente levada a trazer desde cedo, precocemente aos garotos e garotas, essa imagem de que o que se estava fazendo era em favor da pátria. Guardadas as proporções, é mais ou menos isso que o senhor Vladimir Putin estabelece na Rússia quando diz que atacou a Ucrânia para defender a Rússia de um possível imaginário alinhamento da Ucrânia com a OTAN e, em consequência, armaria a Ucrânia para que, num futuro dos filhos, a Ucrânia é que invadisse a Rússia. Então, antes de a Ucrânia invadir a Rússia, nessa confabulação de ideias perturbadas, vamos invadir a Ucrânia. Jamais o agressor será comparado a quem foi agredido. Não dá. Sim, e aproveitando isso que você disse, né, de como foi se construindo, ainda enquanto estudavam judeus e os supostos alemães genuínos juntos Sim. nas escolas, era comum um professor pegar um aluno judeu, trazer para a frente da sala e mostrar para os demais alunos como é esta figura, esse demônio chamado judeu, e como identificá-lo na rua. E aí, claro Olha o nível do absurdo. Não, então, e isso era aceitável. Isso era aceitável Então, e era considerado correto. O professor agiu bem. Sim, agiu Então, bem a fazer uma infâmia dessas. O professor é um doutrinador, mas doutrinador de uma ideologia contrária. Para quem não entende isso, basta uma receita simples: estudar, ler, abrir os seus horizontes e compreender como a humanidade precisa aprender com seus erros. A história mostra isso para jamais os repetir. Depois Temos de que fechar, 37 para 38, nós vamos ter, e que mostra todo o ódio estabelecido antes dos guetos e dos campos de concentração e extermínio, a Noite de Cristal, ou Kristallnacht. Que está ali na imagem. Que foi quando eles saíram pelas ruas da Alemanha, pelas cidades alemãs, destruindo tudo que pertencesse a judeus. Tudo. E por que tem esse nome, Kristallnacht? Porque as sinagogas na Alemanha eram prédios bonitos, com vitrais muito bonitos. E tudo isso foi destruído. Então acabou como a Noite de Cristal, a Kristallnacht, quando esses cristais, esses vitrais magníficos foram destruídos. E no próximo programa temos mais, né, professor? Temos mais. Temos mais, não perca a educação em pauta, temos a Revolução dos Cravos em pauta. Exatamente. Sim, e outros assuntos importantes. Vamos falar de Índia também? Índia e outros assuntos bem importantes. Então continue conosco, você está com o programa Eureka. Professor Oswaldo, muito obrigado. Falou, meu irmão. Valeu, companheiro, e até a próxima. Não abraço. FM 97.1, M630, 5 para as 11, né? 5 para as 7 da manhã e 5 para as 11 da noite. Você acompanha o programa Eureka no rádio e aqui nas emissoras, nos mais variados horários, você tem o programa Eureka. Até o próximo.